Então vamos lá, a ideia é a gente trazer alguns insights para que a gente faça um brainstorm mesmo. Todo mundo aqui é exatamente médico extremamente experiente, com um contato diário com o tema, então não é a ideia a gente fazer aula de hipertensão, mas entender e trazer alguns brainstorms para a gente poder pensar sobre hipertensão. Aquilo que eu falei, eu estava conversando antes de começar efetivamente a apresentação. Esse é um documento que foi publicado em novembro do ano passado, é um reporte que a Organização Mundial da Saúde faz de tempos em tempos sobre um panorama da hipertensão no mundo. E esse é o panorama Brasil. Nós temos uma prevalência de hipertensão que, comparado à prevalência global, ela é maior. Tá? Nós temos uma taxa de controle que é muito ruim. Apenas 33% dos indivíduos que são hipertensos e estão em tratamento estão controlados. E isso é bem equivalente ao que a gente tem de um dado brasileiro mesmo. Em 2018 foi publicado o primeiro registro brasileiro de hipertensão. Foi um documento elaborado pelo Departamento de Hipertensão à época, liderado pelo professor Weimar, ele era o presidente do departamento quando o registro foi feito, e foi feito então um painel de diferentes regiões do Brasil, e a gente tinha, quando a gente olhava para os médicos em geral, ou seja, não especialistas, era mais ou menos isso mesmo, 25% de controle da hipertensão. No Registro Brasileiro de Hipertensão, quando você separava os centros cardiológicos, clínicas ou hospitais cardiológicos, essa taxa de controle melhorava um pouco, ela passava para 56%. Mas se a gente olhar o panorama geral, e a gente sabe que a hipertensão é uma doença que ela deveria ser do generalista e não do especialista, a nossa taxa de controle é muito ruim. Tá? E isso representa exatamente isso daqui, ó, uma expectativa de projeção, se nós não mudarmos isso, de 365 mil mortes por ano por doença cardiovascular que estão diretamente relacionadas à hipertensão. Então, isso é uma coisa que deve assustar a todos nós. Não é possível que uma doença, que o tratamento, a gente tem um arsenal terapêutico gigantesco, a gente tem hoje uma quantidade bastante razoável de fármacos que estão disponíveis na farmácia popular, ou seja, completamente gratuitos, e apenas um terço da população esteja controlada. Então, assim, isso não pode ser encarado como algo normal. Isso tem que causar desconforto na gente, e a gente precisa se mover de alguma forma para mudar isso daí. E aí nós temos alguns fatores que estão relacionados a isso. A aderência ao tratamento é um grande gargalo na hipertensão, e hoje eu tenho pensado muito que a gente normalmente, quando fala de aderência, a gente joga o pepino para o paciente, né? Ah, eu faço a receita, mas ele não toma. E eu fico satisfeito com isso, como lavei as minhas mãos, eu já fiz a minha parte. Só que eu acho que hoje nós médicos precisamos nos envolver mais nisso. Quer dizer, não adianta eu fazer o melhor tratamento possível se eu não conseguir, de alguma forma, tocar o paciente para que ele entenda que ele tem que se tratar, eu não fiz o meu trabalho totalmente direito, não. Porque se ele não adere, ele não controla, ele vai ter a complicação lá na frente, eu não consegui atingir o meu objetivo, que é efetivamente gerar proteção cardiovascular para esse paciente. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais que nós também temos um papel nisso. E aí, isso envolve o quê? Isso envolve a gente tentar entender por que esse paciente não está usando a medicação e tentar, de alguma forma, contribuir para que ele melhore essa aderência. A inércia terapêutica, isso é toda nossa. Isso é aquilo que eu falei, tá? É o paciente que não está controlado e que a gente fica dando desculpa. Ah, mas hoje ele não está controlado porque teve um tiroteio na casa dele, porque ele pegou engarrafamento para vir para cá. A gente sempre arranja uma desculpa para aceitar o quase na meta. Não pode, porque a gente não aceita o quase na meta na insuficiência cardíaca. A gente é muito mais agressivo, a gente é muito mais agressivo na DAC. A gente não é tão inerte quanto a gente é na hipertensão. Então, eu tenho cada vez mais pensado que, no fundo, de alguma forma, a gente subestima a hipertensão.
A gente aceita o quase na meta, a gente aceita o paciente hipertenso que volta com o eco, com hipertrofia ventricular esquerda e fala, mas você é hipertenso. Mas a gente não aceita um teste ergométrico com isquemia e não vai até o CAT. Mas a gente fica inerte com um eco com hipertrofia ventricular esquerda. Mas você é hipertenso. Não, não é porque você é hipertenso. Se esse indivíduo está fazendo lesão de órgão-alvo, é porque o controle não está bom. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu acho que isso a gente precisa se mexer, isso a gente precisa fazer esse brainstorm e fazer a nossa meia-culpa também. Prescrição inadequada é aquilo que eu falei com vocês. Eu recebo do Brasil inteiro. Eu faço parte de uma outra iniciativa que é o CIRC, Curso Intensivo de Revisão em Cardiologia Clínica. É um curso que nasceu como um curso preparatório para a prova de título, mas hoje é um grande curso de reciclagem em cardiologia, porque a gente não usa macete, a gente não usa manualzinho. Nosso manual é o Brown Wound, meu amigo. Se você quer ser especialista em cardiologia, você vai ter que estudar. Então, e ele é um curso que sempre foi online, muito antes da pandemia. Então a gente tem contato com médicos do Brasil inteiro. Como eu sou ligado à área de hipertensão, eu fico recebendo o que eu chamo de receitas bizarras. E a gente vê cada coisa aquilo que eu falei com vocês, atenolol, carvedilol e bisoprolol. Enalapril e losartan é frequente. Fora aquelas prescrições, né, que tem 50 mil cromo, magnésio, alumínio e um monte de coisa junto e, enfim, né? Isso não pode, né? Regimes terapêuticos complexos, tá? Quanto mais a gente facilitar a estratégia terapêutica, melhor a gente vai facilitar o controle do paciente. Claro, se a gente estiver trabalhando com pacientes em determinados cenários, como lá na UES a gente atende o paciente SUS, muitas vezes não tem como a gente usar combinação de fármacos. Mas se eu puder utilizar e facilitar o regime terapêutico, isso é muito importante, tá? Prescrição insuficiente de combinações e inequidade no acesso ao diagnóstico e tratamento. Tá? Hoje, a gente tem acessível, já incorporado ao serviço público, a MRPA, que é uma forma de avaliar a pressão fora de consultório. Tá? E isso permite que a gente entenda muito melhor o comportamento da pressão arterial e ofereça um tratamento muito mais personalizado para o nosso paciente. Muito coladinho com a hipertensão, hoje a gente vê isso daqui, uma pandemia de sobrepeso e obesidade. E as duas situações, hipertensão e obesidade, estão intrinsecamente correlacionadas. Tá? A gente precisa também ter um olhar muito mais proativo sobre isso, porque as projeções mostram que a taxa de obesidade ao longo do tempo vai aumentar e o impacto econômico, porque esse indivíduo com sobrepeso e obesidade é um indivíduo que vai desenvolver insuficiência cardíaca, vai desenvolver doença coronariana, vai fazer AVC, vai ter um impacto gigantesco. Então é algo que a gente não pode mais olhar como uma questão apenas estética. É um problema de saúde pública. E a gente precisa desconstruir esse terror que está hoje, que você não pode falar com o paciente sobre obesidade, porque você está sendo gordofóbico, e não é por aí. É um problema de saúde, precisa ser abordado desta forma, tá? E aí, isso traz a gente para esse conceito aqui. Esse é o conceito que nós temos que ter na nossa mente do paciente hipertenso que está na nossa frente. Ele não é mais um paciente só com hipertensão, ele é um paciente com esse conjunto aqui, síndrome cardiometabólica renal. E eu ainda acrescentaria um tracinho aqui, neurológica, porque esse conjunto de coisas aqui, além de levar o paciente a doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, AVC, vai levar o indivíduo a quadros de demência. E isso também é um cenário de um volume muito grande que a gente está vendo acontecer acelerado nos últimos anos. Então, é esse paciente que tem que estar na nossa mente. E ele vai demandar, portanto, uma abordagem multifatorial, de múltiplos elementos. Tá? Temos visto também, recentemente, cada vez mais os chamados fatores de risco emergentes, e eles entraram na nossa ótica e nós precisamos também
olhar para esses fatores. Observem esse trabalho extremamente interessante que mostra a inter-relação entre o nível de educação e a pressão arterial, mostrando que indivíduos com maior nível educacional têm menores valores de pressão arterial e de risco de desenvolvimento da hipertensão, independente da inteligência e da cognição. Então, é nível de educação mesmo, tá? Acesso à educação, tá? E aí, os fatores cardiometabólicos atuam como intermediários nesse cenário de educação e evolução para desenvolvimento de hipertensão, mostrando mais uma vez como esse binômio está interligado. E um aspecto que hoje também tem sido cada vez mais valorizado, que é a poluição atmosférica, como existe uma interface entre poluição, risco cardiovascular e hipertensão. Tá? Esses são dados do Sprint Trial, um estudo que todos nós conhecemos, foi aquele estudo que testou metas mais agressivas de pressão arterial e que mostrou que quando você olhou para indivíduos com tratamento intensivo, tá? Esses indivíduos tiveram um comportamento de um controle, uma redução muito mais intensa da pressão arterial quando eles estavam expostos a uma menor quantidade de partículas de poluição atmosférica, mostrando que a poluição atmosférica interfere, inclusive, na quantidade de controle da pressão arterial que nós podemos ter. Tá? E aí, uma outra coisa para a gente pensar é em relação a tecnologias de medidas de pressão arterial, se nós precisamos de novas variáveis de pressão arterial. A pressão arterial ela é medida desde 1873, se eu não estou enganada, né? E desde então, a gente utiliza a mesma técnica, a mesma informação para tudo que a gente fala em termos de hipertensão. Né? Será que nós não precisamos de coisas novas? Tá? Acho que a grande novidade e que vai trazer com certeza uma mudança do mindset de hipertensão será quando nós tivermos a capacidade de medir a pressão arterial sem a técnica do cuff. Tá? Tem muita coisa sendo pesquisada sobre isso, desde relógio, anel, pulseira, o aparelho celular com capacidade de medir a pressão arterial, que não vai precisar daquele manguito que aperta o braço do paciente, que gera de alguma forma uma reação de alarme que já interfere no valor da pressão arterial que a gente obtém, mas nenhum deles ainda está validado para uso clínico. Tá? Mas o volume e a velocidade de produção dessas tecnologias tem avançado muito, não vai demorar muito para a gente ter uma capacidade de medir a pressão arterial sem precisar do cuff. E aí isso vai permitir a gente avaliar a pressão de forma contínua, tá? A gente vai entender, por exemplo, a pressão do sono de uma forma muito mais fisiológica, porque hoje, quando a gente faz a MAPA, que é o único exame que nos permite avaliar a pressão no sono, a gente sabe que há uma interferência na qualidade do sono, e isso pode interferir nos valores de pressão arterial que a gente obtém. Então, a gente tem, com certeza, uma perspectiva interessante nesse sentido que a gente vai antever nos próximos anos. Tá? Um outro aspecto que a gente precisa olhar é sobre os parâmetros que a gente utiliza. Hoje, a gente utiliza de forma uniforme os parâmetros de diagnóstico, de controle da pressão arterial em diferentes cenários. Temos na população idosa uma avaliação um pouquinho diferenciada. Mas quando a gente fala de indivíduos não idosos, homens e mulheres são entendidos de forma equivalente. Mas a gente observa neste trabalho que os pontos de corte de pressão arterial na mulher que se equivalem ao mesmo nível de risco nos homens são mais baixos. Ou seja, a mulher tem valores de pressão arterial que promovem agressões ao aparelho cardiovascular em níveis mais baixos. Então, possivelmente, a gente vai precisar pensar em metas de tratamento diferentes se eu estou falando de homens ou de mulheres. Precisamos que as evidências sejam construídas de forma mais robusta para isso,
mas com certeza, se a gente vê, por exemplo, o posicionamento de hipertensão na mulher, que foi publicado ano passado, se eu não estou enganada, pelo Departamento de Cardiologia da Mulher da SBC, já trouxe uma meta de pressão arterial na mulher mais baixa do que a meta que a gente pratica na diretriz de hipertensão. A da mulher ficou abaixo de 130/80 para todas as mulheres, não tendo aquele nível de 140/90 que a gente pratica. Um outro contexto que nos últimos anos cresceu muito em termos de evidência e que hoje a gente com certeza tem lançado mão na nossa avaliação, não só em ambiente de pesquisa, mas na prática do dia a dia, é o conhecimento sobre pressão sistólica central e rigidez arterial. Tá? E aí, quando a gente fala de fenótipos da hipertensão, nós sabemos que a gente tem hipertensão verdadeira, normotensão verdadeira, hipertensão mascarada, hipertensão controlada, e nós podemos ter hoje também, tá? Dentro, pensando no contexto da pressão braquial versus a pressão central, aquele indivíduo que é normotenso, tanto na medida braquial quanto na medida de pressão sistólica central, ou que é hipertenso nesses dois cenários, e nós temos também o indivíduo que tem apenas a hipertensão sistólica central isolada, e o indivíduo que tem apenas a hipertensão braquial isolada. Tá? Então, são diferentes cenários de hipertensão que vão acrescentando aspectos para a gente e mostram como a hipertensão é uma variável dinâmica, de forma muito individualizada, para traçar estratégias de tratamento que vão atender aos diferentes cenários que aquele paciente apresenta e que vão variar ao longo da vida desse paciente, tá? E aí, dentro desse contexto de pensar em novas variáveis, tá? Nos últimos 2 ou 3 anos, tá? Mais uma informação sobre pressão arterial tem aparecido. Essa ainda está em ambiente muito mais de pesquisa, a gente está participando lá na UERJ, nesse momento, de uma pesquisa multicêntrica nacional, em parceria com o pessoal da Universidade de Goiás, tá? A partir de um aparelho, que é esse aparelho aqui, chamado Brain for Care, tá? Essa é uma tecnologia que foi motivo da tese de doutorado de um colega nosso de São Paulo, tá? Gustavo, em São Paulo, desenvolveu na tecnologia dele esse aparelho, tá? Ele é um dispositivo que é colocado em volta da cabeça do paciente e tem esse sensor que captura microexpansões da calota craniana. Então, o primeiro insight que esse cara teve é que, ao contrário do que a gente imagina, a calota craniana ela não é inextensível, ela tem microexpansões. Tá? E ele conseguiu, a partir desse sensor, captar essas microexpansões e converter essas variações do diâmetro, microvariações do diâmetro da calota craniana, que são relacionadas à pressão intracraniana, numa curva de pressão intracraniana, que é plotada exatamente sobre a curva de pressão intracraniana obtida com a PIC. Então, ele consegue avaliar a pressão intracraniana de forma não invasiva. Esse método já está extremamente difundido, está validado na Anvisa, está validado no FDA, é utilizado em larga escala em muitos centros de terapia intensiva como uma forma não invasiva de medir a pressão intracraniana. Então, eles têm uma estrada muito grande de produções e de evidências em neurologia. E aí, esse aparelhinho caiu nas mãos do Weimar, lá da Universidade Federal de Goiás, que teve a ideia de colocar esse aparelho na cabeça dos hipertensos e olhar, será como é a pressão intracraniana dos indivíduos hipertensos? E o que eles observaram num trabalho piloto com 300, mais ou menos 300 pacientes hipertensos de longa data, com mais de 20 anos de doença, com uma taxa de controle em torno de 60%, ou seja, indivíduos hipertensos, em que boa parte deles tinham um bom controle da pressão arterial, eles observaram que a metade desses indivíduos tinha hipertensão intracraniana. E isso, então, abriu um leque de perspectivas para a gente. Porque a gente aprende na faculdade que a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, ele consegue manusear diferentes níveis de pressão arterial para manter a pressão intracraniana mais ou menos estável. E com essa tecnologia, a gente viu que talvez não seja bem assim,
esses indivíduos hipertensos não estão conseguindo manter um controle da pressão intracraniana tão bom quanto a gente imaginava. E talvez isso explique parte dos quadros de déficit cognitivo e demência que a gente vê acontecer com os indivíduos hipertensos, mesmo com controle da pressão arterial. E aí, como essa é uma informação completamente nova, disruptiva, tá? A gente então desenvolveu, a gente não, né? O pessoal da Universidade de Goiás, nós estamos trabalhando em parceria com eles, né? Um trabalho que está sendo conduzido no Brasil inteiro, exatamente para você tentar entender como é o comportamento da curva de pressão intracraniana em diferentes níveis de pressão arterial, desde pré-hipertenso até o hipertenso de estágio 2, que não estejam em uso de medicação, para a gente tentar começar a entender o que é essa variável e o que a gente vai fazer com essa variável. Porque, por enquanto, nós não sabemos o que nós vamos fazer com essa informação, tá? Em relação a metas, tá? A gente já trouxe um pouquinho daquilo, tá? Homem e mulher não é a mesma coisa. Talvez a gente vá ter que repensar essa história das metas, tá? E nós ainda temos algumas dúvidas em relação à questão de trabalhar com meta dupla, como é o que a nossa diretriz de 2020 pratica. Nós já começamos, o Departamento de Hipertensão e a Sociedade Brasileira de Hipertensão e a de Nefrologia, a redigir a próxima diretriz de hipertensão, que vai ser publicada no início do ano que vem, tá? Mas hoje o que nós temos é isso aqui, uma meta de pressão arterial que difere de acordo com o risco cardiovascular. O guideline de 2023 da Europeia de Hipertensão, que é o mais recente publicado, já trabalha com uma meta única, colocando uma faixa entre 140 e 120 e 70 e 80. Não divide por risco. Então veja que nós ainda temos algumas dúvidas em relação à meta, principalmente meta de pressão sistólica, que nós precisamos sanar. Nós temos 2 estudos nacionais, e a gente na UERJ está participando, tá? Que serão 2 estudos que irão responder 2 dúvidas do mundo todo, tá? Um estudo com diabéticos e um estudo com pacientes pós-AVC, já na fase crônica, para tentar entender qual é a meta de controle nesses pacientes. Esses 2 estudos hoje são os maiores estudos em termos de N com diabéticos e com pacientes pós-AVC. Então, quando os resultados saírem, tem mais ou menos mais uns 2 anos de estudo ainda para que o estudo seja concluído. Com certeza, pelo volume de pacientes estudados, nós estaremos respondendo às metas de pressão arterial no diabético e no pós-AVC para todo mundo, tá? Então, vamos ver como a gente vai encontrar essas respostas, tá? E aí, quando a gente fala de meta, é isso que eu estou falando. A gente vem trabalhando nos últimos anos, desde o acorde, que trouxe aquele questionamento se uma meta mais agressiva para o diabético era ou não benéfica. Vários estudos foram sendo publicados, o SPRINT, o STEP Study, mostrando e continuando a trazer aquele reforço de que uma meta mais intensiva parece que seja realmente benéfica. Mas a gente tem ainda alguns gargalos para responder observem aqui, olha, mais um estudo aqui em diabéticos. Então veja como essa questão das metas ainda é um cenário em aberto, tá? Mas a gente tem tudo para ter uma contribuição do Brasil respondendo essa dúvida para o mundo todo. Olha aqui, ó, mais um RESPECT Trial. Veja que são vários estudos ao longo dos anos, tá? E aqui um outro aspecto interessante também, que a gente tem cada vez mais valorizado, que é não apenas a meta, qual é o número que eu tenho que atingir, mas é o tempo que eu mantenho esse paciente na meta. Ou seja, quanto menos eu vario a pressão arterial consulta a consulta, mais eu tenho proteção cardiovascular. Então, aquele paciente que a cada consulta, uma hora ele está na meta, outra hora ele não está na meta, esse indivíduo vai ter mais eventos. Então, não basta que eu atinja a meta, eu preciso manter o paciente a maior parte do tempo na meta para exercer proteção cardiovascular efetiva. Tá? Em relação a tratamento de hipertensão, o que eu tenho de novidade vindo por aí? Tá? Esse é um estudo emblemático, tá? Que reforça uma informação que todos nós conhecemos desde a década de 1970, que é
o papel do sal como um elemento extremamente deletério no aparelho cardiovascular. Nós sabemos da inter-relação entre o sal e a hipertensão, e essa meta-análise, esse estudo, foi um estudo bem interessante que mostrou que uma dieta com uma menor taxa de sódio, tá? Era usado aquele substituto do sal com 30% menos de sódio, tá? O sódio era substituído por potássio, tá? Observem como houve redução de pressão arterial, sistólica e diastólica, e olha aqui, ó, redução de mortalidade total cardiovascular e dos MACEs, ou seja, os principais eventos cardiovasculares, corroborando claramente que a gente precisa ter uma ação pungente em relação a hábitos alimentares da população. E aí talvez, ao invés de ficarmos preocupados, como temos aí muitos videozinhos do TikTok com o tal do glúten, o coitado do glúten, que faz parte da alimentação desde o pão lá da Santa Ceia de Jesus Cristo, o vilão da alimentação é o ultraprocessado. É aqui que está o excesso de sal e o excesso de açúcar. E é esse vilão que a gente tem que combater, né? A gente teve no ano passado de certa forma, uma vitória aqui no Rio de Janeiro, com a aprovação da lei que proibia os ultraprocessados nas cantinas das escolas, né? A ver se isso vai realmente ser colocado em prática, né? Porque a gente vai, com certeza, estar contribuindo para uma mudança de cenário nessas crianças que se tornarão depois adultos com menor excesso de sal. Quando a gente fala de tratamento, hoje nós não podemos deixar de falar dos agonistas de GLP-1, tá? Eles são uma classe de fármacos que tem mostrado cada vez mais, tá, efeitos que vão além do controle do peso e do diabetes, tá? Estudos mostrando claramente redução de mortalidade. Saiu agora, essa semana, o estudo nos renais crônicos mostrando redução de mortalidade com a semaglutida, e eles também têm impacto sobre a pressão arterial, não só pela redução do peso que esses indivíduos têm, mas eles têm algum efeito próprio na redução de pressão arterial pelo efeito diurético que eles acabam tendo. Tá? Então, são medicações que hoje entram como adjuvantes para a gente no tratamento daquele paciente que a gente falou, que é o paciente cardiometabólico renal. Né? O paciente é muito mais do que só um paciente hipertenso. Tá? Então, efeito sobre pressão arterial e sistólica e diastólica. Hoje, dentro daquela ideia que a gente falou de um olhar mais amplo sobre a hipertensão, tá? A qualidade do sono, ela tem um papel central, né? Nós já tínhamos essa ideia por conta da apneia do sono, que é a principal causa secundária de hipertensão depois da insuficiência renal. Tá? Mas nós temos hoje muitos estudos mostrando que a quantidade e a qualidade do sono estão associados à maior prevalência de hipertensão e também à maior mortalidade. Tanto dormir demais quanto dormir de menos é ruim, não só para a hipertensão, como também para a mortalidade total e cardiovascular. Tá? E um conceito que, de algum tempo, né, a Sociedade de Cardiologia vem trabalhando, tá? A gente tinha evidências em insuficiência cardíaca, tínhamos evidências em doença coronariana, do papel da espiritualidade, ou como algumas pessoas hoje têm preferido trabalhar o conceito que é de bons sentimentos, tá? E esse foi um trabalho muito interessante, foi a tese de doutorado da Maria Emília, tá? Que foi inclusive selecionado para ser apresentado como Late Break Trails no ACC desse ano, tá? Que é o estudo FIL, que testou a influência desses bons sentimentos sobre a pressão arterial periférica e variáveis de hemodinâmica central e função endotelial. Tá? E olha aqui que interessante, gente. Tá? Eram dois grupos, um grupo seguia com o tratamento padrão e o outro grupo seguia com essa intervenção de bons sentimentos. Essa pesquisadora criou um pacote de mensagens que ela enviava por WhatsApp para esses pacientes diariamente, com mensagens de otimismo, com tarefas de perdoe alguém, era uma série de ações e de intervenções relacionadas a bons sentimentos. E observem aqui a redução de pressão arterial sistólica alcançada por esta ação de bons sentimentos.
Tem muito fármaco antihipertensivo que não reduz isso tudo aqui de pressão, não. Então, quer dizer, uma intervenção extremamente interessante, mostrando um impacto realmente. E olha aqui, sobre função endotelial também, olha, tá? Mostrando um impacto bem interessante sobre aspectos que vão além do tratamento farmacológico puramente, tá? E quando a gente fala de tratamento farmacológico, a grande novidade não é uma novidade, né? É algo que a gente já sabe. É isso aqui, ó, combinação de fármacos. Hoje essa é a estratégia primordial do tratamento. Monoterapia, gente, hoje é a exceção no tratamento da hipertensão. Então, não dá para a gente ficar perdendo tempo com monoterapia que vai controlar só 20% dos pacientes. O paciente vai começar com combinação de 2 fármacos e progredir daí para diante se o controle da pressão não for alcançado. E isso por quê? Porque quando a gente combina fármacos, preferencialmente em um único comprimido, a gente tem mais eficácia, tolerabilidade, aderência, menos inércia terapêutica, isso resulta em mais proteção cardiovascular, tá? Olha aqui, ó, tá? A quantidade de redução de pressão arterial relacionada ao número de fármacos, tá, que esse paciente administra. Tá? Claramente, os indivíduos que a gente usa combinações de mais fármacos obtêm um melhor controle da pressão arterial. Aqui mais um dado que mostra isso, tá? Como a aderência, a persistência e o controle da pressão arterial são maiores quando eu uso combinação de fármacos, tá? Aqui mais um estudo mostrando isso, tá? Como a combinação resulta em benefícios muito mais favoráveis, tá? Aqui pílula única, o gráficozinho mais escuro, e aqui mortalidade, como a combinação reduz mais mortalidade, tá? E aqui, mais uma vez, reforçando isso. Olha como a aderência aumenta muito, tá? E como eu reduzo, tá? Eventos cardiovasculares quando eu uso combinação de fármacos desde o início do tratamento. Aqui um estudo bem interessante. Esse estudo testou uma combinação, olha aqui, ó, quase que manipulação, né? Microdoses de medicamentos mostrando uma redução mais intensa da pressão arterial, sinalizando para aquele conceito de que eu vou atuar em diferentes mecanismos de controle da pressão arterial. Essa era uma dúvida também que sempre existiu. Será que faz diferença a tal da cronoterapia? Né? Dar a medicação de noite, controla mais, estudo Time, que foi apresentado no ESC de 2022, fechou o martelo sobre isso, tá? Não fez diferença, tá? Se eu tomava o medicamento de manhã ou de noite, o controle da pressão arterial foi o mesmo. O que fez diferença era tomar o remédio. Se tomava, controlava a pressão arterial. E aqui o que a gente tem de perspectivas futuras, tá? Algumas novas drogas, todas ainda em fase 2, tá? Surgindo no escopo da hipertensão resistente. O zilabeziran é uma medicação de atuação em NRA, tá? Que inibe a síntese do angiotensinogênio ao nível hepático, é uma droga injetável, com 2 administrações a cada 6 meses, mostrando nas suas Érica, falhou. Para essa medicação realmente se provar e chegar no mercado. Aqui mais alguns medicamentos, aqui inibidor da aldosterona sintase, os drostats, nós temos vários, larundrostat, baxdrostat, alguns aí surgindo como perspectivas, mas todas ainda em fase 2, tá? E tivemos, e não está aqui, mas tivemos no início desse ano a publicação, a autorização do FDA finalmente para o inibidor de endotelina, tá? O aprocintentano, tá? É um inibidor de endotelina, tá? Já está autorizado pelo FDA, no segundo semestre já vai estar disponível lá nos Estados Unidos, chama Trivio lá. Aqui para a gente deve chegar aí nos próximos tempos, seria a nova medicação. Esses atuadores no sistema renina-angiotensina mais novos ainda estão num caminho, tá? E hoje nós não podemos deixar de falar disso daqui, de saúde digital e telesaúde, que permite uma série de intervenções
à distância que podem melhorar o acompanhamento do nosso paciente. Telediagnóstico, teleconsultoria, teleeducação. Então, hoje isso é uma realidade, a gente não pode fugir disso, tá? Tratamento intervencionista, a famosa denervação simpática renal, ainda tem espaço? Não morreu ainda não, eu não sou muito entusiasta não, tá? Porque o que a gente vê é que os números de controle, ou seja, de redução da pressão arterial, quando a gente vê a denervação, eles são frustros. Hoje eles têm trabalhado com a ideia de que ela possa ser um adjuvante no paciente refratário. Você já está usando tudo, não tem mais nada, você tenta a denervação. Mas é uma estratégia que ainda não ganhou a prática clínica efetivamente. Mas nós vamos ver falar dela ainda, porque envolve intervenção, isso sempre tem interesse do mercado a vir. Então, hoje, na verdade, eu diria que nós temos um desafio, né? E aí aqui eu corto o cardiologista e coloco médicos, né? Nós precisamos ter todo esse espectro na nossa mente, entendendo que além da atualização científica, nós temos um papel no sistema da saúde, no mercado, tecnologia, políticas de saúde, nas escolhas profissionais que a gente faz, para tentar mudar esse cenário e esse mindset da hipertensão. E aí, como eu falei com vocês, que eu ia terminar convidando quem quiser para ser sócio do departamento de hipertensão, para a gente chegar aos 2.000 sócios do departamento, e agradeço. Obrigado, doutora Érica. Nós que agradecemos, estamos muito honrados aqui no departamento com a sua participação. E eu, no início, pedi, e você teve a gentileza de nos contar a sua atividade profissional. Acho que isso foi muito bom. Você já é uma cardiologista muito experiente, professora universitária, está à frente do departamento de hipertensão, e você realmente merece nossos parabéns também, porque você sempre se interessa na divulgação científica, na divulgação da medicina, da boa prática médica, e isso honra mais ainda a sua participação, o Departamento de Clínica Médica com a sua participação. Quero dizer também que o Departamento de Clínica Médica da Associação Médica Fluminense e a Associação Médica Fluminense está muito honrada com a presença de todos, de cada um de vocês que estão aqui hoje nos assistindo. Essa presença de vocês é essencial e é isso que nos move. Então, eu queria abrir para alguma pergunta, algum comentário que quisessem fazer para a doutora Érica. E eu vou começar com alguma coisa que você falou perfeitamente, né? Que não é apenas um desafio cardiovascular. É muito além disso, é muito além disso. É um desafio muito amplo, não é apenas cardiorrenal respiratório. É um desafio de todos os órgãos, de todos os médios, de todas as especialidades. Eu ia citar, por exemplo, aquela história que você falou do gordofóbico, né? Então, hoje existe um movimento assim, os médicos são gordofóbicos. Não é que nós sejamos gordofóbicos, é que nós sabemos dos inconvenientes e dos danos à saúde da obesidade. Você falou muito bem do dano cardiovascular, renal, metabólico, e o dano osteoarticular é enorme. A gente vê pessoas que não podem mais andar, que não tem mais joelho, entendeu? E que não tem mais quadril. E isso é numa idade precoce, ligada à questão realmente da obesidade, né? E a questão da cirurgia bariátrica em relação à pressão. Aí vem a minha pergunta: o que você nos diria sobre isso? A gente vê, né, que pacientes Tem um resultado fantástico, tá?
O resultado é excelente, a gente tem muitos pacientes, a gente consegue tirar completamente a medicação antihipertensiva após a cirurgia bariátrica. Tá? A gente colocou ali especificamente no contexto da hipertensão os análogos de GLP-1, porque eles hoje são vamos dizer assim, a novidade da parada. Mas a cirurgia bariátrica está muito consolidada como uma estratégia terapêutica. Existe até vamos dizer assim, uma provocação de alguns de que a obesidade passe a ser considerada uma causa secundária de hipertensão, né? Existem alguns que defendem isso. Eu não gosto muito desse pensamento, porque eu acho que, na verdade, elas são condições associadas que compõem a fisiopatologia da hipertensão, né? Eu acho que quando você fala causa secundária, dá a sensação para o paciente que ele vai acabar com aquilo ali e está curado. E no meu pensamento, as duas condições, hipertensão e obesidade, elas são condições crônicas. O indivíduo não será curado. Ele pode fazer a cirurgia bariátrica, perder peso, se tornar eutrófico, mas se ele não mantiver toda aquela mudança de hábitos, de mindset, que vem com a reboque do momento em que você está preparando o indivíduo para a cirurgia bariátrica, ele vai ganhar peso de novo. Então isso precisa estar na cabeça do paciente, não importa qual é a estratégia que ele utilizou para perder peso, para controle da pressão arterial, essa estratégia vai ter que ser mantida ad eterno. Eu costumo brincar com os meus pacientes, é igual o casamento antigo, sem direito a divórcio. Porque se divorciar disso, vai ganhar peso de novo, vai aumentar a pressão de novo. Então, eu prefiro pensar como uma parte da fisiopatologia da hipertensão, e a obesidade é uma parte muito importante. A gente vê isso, por exemplo, no meu mestrado e no meu doutorado, eu tive a honra de participar do estudo do Rio de Janeiro, que foi criado pelo professor Ayrton Brandão. Eu me lembro de quando era acadêmica da UF, assistir nos congressos da SOCERJ temas livres do estudo do Rio de Janeiro, e depois eu me vi dentro do estudo do Rio de Janeiro, e foi muito, muito interessante isso. E a mensagem final no meu doutorado, que foi, vamos dizer assim, o trabalho que encerrou essa linha de pesquisa, porque ela começou avaliando pressão e fatores de risco em crianças de 10, 12 anos. E quando eu fiz o meu doutorado, eles já tinham atingido a idade adulta, tinham 30 e poucos anos, então a gente ia encerrar ali. Quando a gente olhou para trás, aqueles adultos que estavam com excesso de peso, com pressão alta, com síndrome metabólica, eram as crianças lá atrás com excesso de peso. Então, isso é uma coisa crônica, isso é um binômio que está junto. Então, assim, a cirurgia bariátrica é uma estratégia extremamente importante no contexto do indivíduo hipertenso, principalmente o hipertenso resistente e refratário. Tá? E a gente vê resposta mesmo. Eu tenho um exemplo familiar. A minha irmã mais velha fez cirurgia bariátrica, pré-bariátrica, ela era hipertensa, usava fármaco antihipertensivo, já estava desenvolvendo disglicemia, já estava com metformina, com essas coisas. Hoje ela não usa mais nada. Mas ela manteve depois da cirurgia naquele mindset. E tinha o problema ortopédico que você falou. Minha irmã estava andando quase que de bengala. Uma mulher de 53, 4 anos. Parecia uma velha de 80 anos. Né? A pessoa fica inválida e não. Exatamente. Olha, várias manifestações aqui aplaudindo, te parabenizando. A última foi do Moisés, que falou uma excelente didática apresentação. Me impressionou muito, aliás, Érica, a sua didática numa outra palestra que eu assisti. Eu até te parabenizei pela didática perfeita, porque é um assunto muito abrangente, poder particularizar ele de uma forma didática, às vezes fica difícil. Mas você tem essa capacidade fantástica que é de conseguir transmitir. Bem, eu estou vendo se tem alguma pergunta. Não tendo ainda, eu vou dar sequência, que é o que você abordou do médico e a rede social. Claro que esse espaço aqui é pequenininho e a gente não consegue falar nisso. Eu estou com você. Eu acho que o médico tem que ocupar a rede social. Eu não ousei fazer isso, não ousei. Acho que os colegas, digamos assim, que lançam boas mensagens devem fazer, mas a gente vê muita coisa ruim nisso também, né?
muita coisa ruim, e muitas vezes a gente não quer entrar nisso até para se preservar, porque é uma coisa muito complicada, né? Isso vai ficar um questionamento, talvez, para o futuro, porque eu acho que isso é um assunto muito extenso, Sim. mas é impossível viver fora das redes sociais hoje, no meu entender. As redes sociais são uma realidade que chegaram para ficar na vida de todos e do médico também, e da relação médico-paciente. Agora, como a gente está lidando, vai lidar com isso, é que é o problema. Se realmente os médicos que derem boas informações não participarem, a mídia vai ficar ocupada pelos bandidos, né? A verdade é essa. Esse é o meu pensamento. Eu resisti muito também, né, até que eu estive na diretoria do Departamento de Hipertensão há 2 anos atrás, na época da pandemia, e me colocaram para fazer a gestão do site do departamento, e se criou um perfil do Instagram e me colocaram nisso daí, e aí eu me vi envolvida nessa história e comecei a militar um pouco mais, e eu penso um pouco disso com você. Não é uma relação fácil, mas eu acho que isso é parte do papel que a gente tem com aquela função que o médico tem, que é uma função da educação, né? Pois é. Porque a quantidade de desinformação que tem é, assim, absurda, né? E não adianta você entrar nesse perfil com a desinformação e fazer um comentário, porque você vai ser detonado, porque quem está ali acompanhando aquele cara acredita naquilo ali. Então, não é esse o caminho. É O tipo caminho uma é você, seita, né? É tipo uma o caminho seita, é né? você, é como se diz, é você infiltrar o algoritmo de coisas boas. Só tem essa alternativa. Isso. A corrente do bem. Bom, nós temos várias perguntas aqui. Vou começar chamando a Zelina, depois a Graça, depois o José. Então, Zelina, por favor. Bom dia a todos. Eu não consegui mandar a mensagem, eu estou assistindo pelo celular e estou longe. Aí queria parabenizar a Érica, foi fabulosa, Érica, a sua palestra, a sua aula foi maravilhosa. Como disse o Rosati, extremamente didática, muita informação boa, né? E é importante o que você abordou aí, além da medicação, do uso de medicação, a questão do estilo de vida, né? Eu não sei se você chegou a falar a questão do sedentarismo. Nós temos um índice de sedentarismo elevado. Muitas vezes as pessoas trabalham o dia inteiro, trabalham sentadas. E a gente observa em algumas profissões, eu vou dar um exemplo aqui pequeno, as manicures. Você entra no salão, aquela quantidade de manicure, a maioria é gordinha, mas não chega a ser uma obesa, mas é gordinha, e elas trabalham ali sentadas o tempo todo e comendo um monte de bobagem que aparece o tempo todo para vender dentro dos salões. Então, isso não é verdade? Isso aí é só um pequeno exemplo, mas não é só na questão das manicures, não. Entre os executivos, os gestores, a gente vê que a gente trabalha o dia inteiro sentado e a gente acaba não fazendo nenhuma atividade física e acaba ganhando peso, realmente. Eu achei interessantíssimo a sua exposição e até tentar, a gente podia fazer algo mais. Em Rosati e Garrido estão aí também. A Érica está no departamento de cardiologia também da Associação Médica. E além dessa jornada, que a primeira foi o ano passado, esse ano terá outra vez, isso é uma honra para a gente na Associação Médica. Vamos criar mais alguma coisa? Vamos fazer um dia de um evento aberto ao público, alguma coisa, vamos pensar em alguma coisa aí, aferir pressão, fazer alguma parte de educação. Posso sugerir aí, provocar. Então, vamos provocar. Provocação já fiz. O dia 26 de abril é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Esse ano, eu fiquei bastante frustrada, porque o Departamento de Hipertensão da SBC, a gente não conseguiu comandar uma ação
nacional sobre isso. E foi uma coisa que me deixou muito frustrada, porque eu falei, pô, esse é o nosso dia, é o único dia que a gente tem que aparecer e não houve. Então, eu estou imbuída e estou montando uma estratégia que seja efetiva, e aí já convido a Associação Médica Fluminense para, no ano que vem, fazer uma ação do Dia Nacional de Combate à Hipertensão. A gente está criando um pacote de mídia que vai ter um logo para ser colocado, se quiser botar a camiseta de quem vai participar, ter lá o Eu Sou 12x8. Então, já coloco aqui vocês como convidados para serem os representantes do Rio de Janeiro para a gente fazer a campanha o ano que vem. Vai cair num sábado, então um dia fácil da gente abrir as portas da Associação Médica, colocar ali naquele salão ali de fora algumas mesinhas com aparelho de pressão e estimular as pessoas a medir pressão. Podem contar comigo. Bom, muito bem, ideias são sempre bem-vindas. Eu vou formular aqui a pergunta da Graça do Canto, antes de passar para o José. A Graça está sem microfone, mas ela estava querendo saber, viu, Érica, na rede pública, qual seria a associação viável que existe gratuitamente para oferecer para a população? Qual a sua sugestão? Não temos ainda, infelizmente, na farmácia do SUS, nenhuma combinação de fármacos, tá? Posso te dizer que quem está hoje na presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia é o Weimar, tá? Que é um cara muito ligado à hipertensão e que tem trabalhado nos bastidores da política para tentar incorporar combinações de fármaco no SUS. Então, temos aí uma perspectiva de que nos próximos anos podemos ter efetivamente combinações de fármacos disponíveis no SUS. Não temos hoje na farmácia popular nenhuma. Então, hoje, no cenário do paciente SUS, a gente tem que usar a combinação livre, 2 fármacos em pílulas separadas, infelizmente. Mas estamos tentando trabalhar institucionalmente para mudar isso. Tá? Isso, na verdade, foi uma conversa que começou antes da pandemia. Quando o Mandetta era o ministro da Saúde, a Sociedade Brasileira de Cardiologia teve uma reunião com o Ministério da Saúde para levar a ideia da combinação. Houve uma conversa inicial bem interessante. A gente preparou, porque na época quem fez essa reunião foi a Andréia Brandão, então me pediu para preparar um documento, que a gente fizesse um dossiê dos benefícios, que a gente ia apresentar formalmente, e aí veio a pandemia e tudo, infelizmente, se perdeu. Então, a gente retomou de novo essa conversa, enquanto Sociedade Brasileira de Cardiologia, a ver, mas eu acho que a gente tem grandes perspectivas de, nos próximos anos, termos combinações no SUS também. Perfeito. E realmente a pandemia virou tudo de perna para o ar. Parece que o ser humano ficou mais agitado ainda da cabeça, né? E nesse ponto, o que você lançou da espiritualidade, das mensagens positivas, dos pensamentos positivos, tem sido essencial trabalhar mesmo. Mas vamos aqui para a pergunta do José. José, você quer fazer a sua pergunta? Por favor. Zé Carlos Rezende, bom dia. Ô, Zé Carlos Rezende, bom dia. Você estava escondido aí atrás do seu logotipo. Prazer ter você aqui, hein, Zé Carlos? Sempre. Você é uma pessoa que está sempre, é muito importante, sempre convidado especial nesse departamento. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Rosati. Eu acompanho porque são excepcionais, são excelentes. A doutora Érica hoje fez uma exposição didática fantástica. A minha formação é de cirurgião e eu consegui entender tudo. Muito boa, excepcional. Realmente muito boa, com coisas que o médico tem que saber. Né? Não é porque eu sou cirurgião que eu não tenha que saber. Claro que eu não vou me ater às medicações ou às substâncias, mas as informações gerais são fantásticas. Muito obrigado, foi muito bom. Eu queria falar sobre a rede social, porque o Rosati abriu esse assunto, e eu tenho uma filha que é nova e é médica e usa muito rede social. Eu entendi uma coisa, a rede social nada mais é que a extensão do que nós tínhamos de conversa no passado. E de conversa no passado, inclusive trabalhos científicos que a gente lia, se bem que trabalho você vai à revista e escolhe o que vai ler, bobagens homéricas e besteiras fantásticas.
Já a rede social, a gente também escolhe. Claro que tem muita bobagem, obviamente, né? E a gente tem que saber separar o joio e o trigo e não pode dar as costas para uma coisa que ela veio para ficar. A rede social é a cadeira da calçada que a gente batia papo no final de tarde, não tem jeito. E aí as informações vêm, são curtas. Hoje parece que as pessoas entendem mais quando você fala, ou entendem mais quando são curtas. Elas não gostam de ler, não gostam de grandes quantidades de páginas, preferem ouvir e também não querem ouvir muito. Talvez a rede social traga uma chance das pessoas se informarem até melhor. Claro que bobagem tem em todo canto. A rede social, como ela é aberta, a gente vai ter muito, mas eu acredito que ela é realmente... Claro que eu não estou em rede social porque eu sou velho, e os velhos não... Eu acredito... Os velhos também podem ocupar a rede social. A Ari Fontoura tem um dos perfis mais seguidos, que é divertidíssimo, por sinal. Pois é, o perfil do Instagram dele. Eu sigo e morro de rir com as coisas dele. Eu fiquei preso àquela ideia antiga de que o médico deve se Vocês sabem quem recentemente, nos últimos meses, abriu um perfil no Instagram? O doutor Selmo Celeno Porto, dando dicas de semiologia. Dando dicas de semiologia. Olha que fantástico, né? Porque a gente estava falando no iníis aqui que o médico não examina mais, e ele está colocando ali dicas de exame físico. E talvez ele vá fisgar os médicos mais jovens para voltar a se interessar pelo exame físico, né? Exatamente. Porque são informações curtas, informações objetivas. É isso. E as boas pessoas têm que estar na rede social, os bons profissionais. Senão, ele vai ficar sempre à mercê dos piores. É isso aí. É uma rede aberta, né? Você não tem como controlar. Obrigado, Rosati, muito obrigado. Bom dia, professora. Obrigado, Zé Carlos. Bom dia. Então, olha, mais uma vez, nós chegamos aqui ao nosso final. Eu vou só pedir uma palavra final para a Érica, para dizer assim, ela colocou ali um QR Code, quem quiser se associar, se filiar à Sociedade Brasileira de Hipertensão, mas qual é a dica dela final para que nós possamos, quem quiser, possa se associar à Sociedade Brasileira de Hipertensão, que eu acho que vem fazendo um trabalho fantástico, né? Qual seria, Érica? Ali, na verdade, é o Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, basta que você seja sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia e faça adesão ao departamento, é completamente gratuito, não tem nenhuma taxa por ser sócio do departamento, e a gente tem trabalhado para trazer bastante novidade aí, estamos pensando em coisas aí para beneficiar o sócio, mas independente se você vai ou não se tornar sócio do Departamento de Hipertensão, eu acho que a minha mensagem final é a gente não deixar de se espantar com o fato de somente 30% dos indivíduos hipertensos em tratamento estarem com a pressão arterial controlada. Isso é absolutamente estarrecedor. Perfeito, fica essa como uma mensagem final para a nossa reflexão. Eu quero agradecer demais a presença de todos, repetindo que é uma honra. Estão me ouvindo? Sim. E eu quero convidá-los para o mês que vem, que nós vamos ainda continuar na área da cardiologia, mas sempre com temas sistêmicos, vamos dizer assim, né? Então, como foi o caso da hipertensão, nós teremos o tema síncope, com a doutora Nájila, que já foi convidada, já aceitou, e já estão todos convidados. Agradeço profundamente a doutora Érica e a presença de vocês todos. E, como última mensagem, em relação ao que a Zelena falou, e o que foi tratado e debatido aqui, eu acho que qualquer evento hoje que for feito tem que ser feito nas redes sociais, na mídia, porque é onde ele vai aparecer. Presencial pode ser pouquinho, no máximo misto, só presencial ele não aparece mais.